Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos com bom dia. Bem-vindo aos irmãos ao canal do Sol da Manhã com Ana Maria. Convido a todos a orar comigo, concordando com a oração, buscando a Jesus, nosso Salvador, que disse: está tudo consumado. Curta, compartilhe com quem você ama e se inscreva. Quando você se inscreve, você continua recebendo a oração. E eu creio no agir do Senhor. Ele abençoa cada um de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Abençoa os irmãos, a cada um, a sua necessidade, porque és Deus e Pai, e tu tudo podes, Senhor. Eu clamo a Ti por tudo que tem dado, porque és um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que atende o seu pedido, em nome de Jesus. Hoje vamos continuar meditando na história de José. Em Gênesis 39, José foi na casa de Potifar e lá ele foi enviado para a prisão, porque a esposa de Potifar, no caso assim, acusou ele, e daí ele foi enviado para a prisão. Então, aqui no capítulo 40, fala: José na prisão interpreta 2 sonhos. Em Gênesis 40, José na prisão, ele interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram, pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o Senhor, e o rei do Egito indignou Faraó contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. Então, os 2 eunucos, o copeiro e o padeiro, eles pecaram contra o rei, contra o Faraó. E daí eles foram para a prisão. E daí a prisão, aqui, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárceres, no lugar onde José estava preso. Então, os 2 foram para lá. O copeiro e o padeiro do rei foram junto com José na prisão, aonde José estava. E aqui, e o capitão da guarda pô-lo o cargo de José para que se servisse e estivesse muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um sonhou a mesma noite, cada um conforme a interpretação do sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárceres. Então, José, ele era responsável por tudo que era feito ali na casa do cárceres, tudo que fazia ali, José era responsável, e ele cuidava dos presos. E então José veio pela manhã, aqui fala, e veio José a eles pela manhã e olhou a eles e estavam turbados. Então perguntou aos eunucos do faraó com que estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo: porque estão hoje triste o vosso semblante. Então José, ele cuidava a todos os presos que estavam no cárcere, e ele notou que eles estavam tristes, que eles estavam com semblante, que são tristes o vosso semblante. E ele disse: temos sonhado um sonho que ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus a interpretação? Contai-vos peço. Então, é Deus que dava
a visão para José, para ele interpretar. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse: e eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e a vide de sarmentos, e elas estavam como que brotando a sua flor. Saía os seus cachos e amadureciam as suas uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo do faraó, e dava o copo na mão do faraó. Então, o copeiro sonhou, né, que ele pegava as uvas e apertava, exprimia, e ele dava no copo do faraó, ele exprimia no copo do faraó, né? Então disse José: esta é a sua interpretação dos 3 sarmentos, são 3 dias. Dentro ainda 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e dará o copo ao faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então, aqui José fala, né, que ele ia dar, conforme ele fazia antes, ele ia continuar fazendo, né? Porém, lembrou-se, assim, conforme o costume, quando era seu copeiro, né? Conforme o costume, então, o copeiro ia continuar fazendo o seu trabalho diante do faraó. Porém, lembrou-se de mim quando for, rogo-te que use comigo compaixão e faças menção de mim ao faraó. Faze-me sair dessa casa. Então José falou que é para ele fazer menção dele diante do faraó, porque de fato fui roubado da minha terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me puseste nesta cova. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto do alto havia todos os manjares do faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então vendo José e disse: essa é a interpretação os 3 cestos, são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão as tuas carnes sobre ti. E aconteceu no 3º dia do nascimento do faraó, que fez um banquete a todos os servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro, e no meio dos servos, e fez tomar o copeiro ao seu ofício, e a esse deu o copo na mão do faraó. Mas o padeiro enforcou-o como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, José estava na prisão e interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E o que ele falou exatamente aconteceu. O copeiro voltou ao seu trabalho, voltou a servir o rei, e o padeiro, o faraó, enforcou ele. Em 3 dias ele enforcou. Mas só que assim, ninguém lembrou mais de José. José pediu para ele se lembrar deles. Só que ninguém lembrou mais de José. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te adoramos, Senhor.
nos ajuda, nos ensina e mostra o teu querer, porque tu és Pai e Senhor, e do Senhor pertence a glória e o poder, e nós cremos, em nome de Jesus. Amém?